Olá, galerinha do sétimo ano. Nessa aula de número 26, nós vamos aprender sobre álgebra e o cálculo de área e volume. Já vimos o cálculo de área e volume quando nós fizemos a substituição lá nas fórmulas matemáticas, tá? Só que aqui, agora nas nossas medidas, nós teremos também a inclusão da álgebra. Então, na lateral das minhas figuras, eu terei números e letras misturadas, ok? É um jeito diferente, mas que a gente vai aprender agora, tá bom? Na última videoaula, a Pro já explicou um pouquinho sobre as fórmulas e como que a gente substitui os valores em cada fórmula. Nesse módulo, nossa apostila nos traz o cálculo da área e do volume. A área, eu acredito que já tenha sido esclarecida para vocês, inclusive no chat para o sétimo ano B. Eu já dei alguns exemplos, eu já dei alguns exercícios para vocês fazerem, inclusive no caderno. Agora, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre área e sobre volume. Então, aqui, ó, no quadrado, como a gente já comentou lá no chat, a característica principal do quadrado é que ele tem os quatro lados iguais. E se eu quero encontrar essa região azul, que é a área do meu quadrado, eu tenho que multiplicar duas medidas do quadrado. Então, eu multiplico o comprimento e multiplico pela altura. No caso, aqui é x. Quando eu multiplico x vezes x, eu posso dizer que a área do quadrado é x elevado ao quadrado. Aqui eu tenho um retângulo. No caso do retângulo, ele tem uma lateral que mede b e a outra lateral que mede a. Então, na área, o nosso livro está trazendo como A vezes B. Naquele outro módulo, trazia como base vezes altura, e altura com H. Eu até comentei que é do inglês de height, né? Altura em H, com H, tá bom? Agora, continuando aqui no pensamento da apostila, com base nessas duas ideias, ele pergunta para nós se é possível obter uma expressão que indique a área de uma figura formada por quadrados e retângulos. E pediu para você observar essa figura aqui, ó. Porque agora nós não sabemos a medida, ó, desse x. Quanto mede daqui até aqui? Nós temos uma expressão algébrica para isso. Se essa lateral aqui, ó, até aqui mede x e até aqui mede 3, então, se eu for olhar toda a lateral do meu quadrado, é x mais 3. E aqui, ó, desse lado, é igual, né? Porque é um quadrado formado por quadrados e retângulos. Então, essa outra lateral também é x mais 3. E aí, nós ficaríamos com quatro tipos de áreas. Olha aqui, ó, no outro lado, ele colocou as letras. Eu teria a área 1, a área 2, a área 3 e a área 4 para pensar. Então, ó, a área total da figura, ela pode ser encontrada adicionando todas essas áreas. Mas o que que eu vou olhar para saber o que que eu tenho que adicionar? Então, vamos lá. Se eu olhar apenas esse quadrado aqui, ó, onde está escrito área 1, A1, ele não mede lado x e lado x. Então, é x vezes x. Então, está aqui embaixo, ó, a área 1 é igual a x ao quadrado. Vamos observar a área 2. Área 2, essa lateral da área 2, onde não tem uma medida, verifique que é a mesma medida que a do quadrado da área 1 e é a mesma medida que está desse lado também. Então, aqui eu poderia até escrever x aqui, ó, desse lado, tá bom? E aqui em cima mede 3. Então, é 3 vezes x. Tá aqui, ó, área 2 é 3 vezes x. Na área 3, eu vou ter 3 e aqui, ó, x também nessa medida aqui, né? Porque não é a lateral do quadrado A1, então aqui eu teria x. Então, o retângulo aqui ficaria 3x. Tá aqui embaixo, ó, 3 vezes x. Na área 4,
eu teria aqui 3, porque é a mesma medida que aqui, e aqui eu também teria 3, olha lá em cima, porque é uma mesma medida que está aqui em cima, é igual a essa medida que está aqui embaixo. Então, aqui é 3 vezes 3 para a área 4, e a área 4 é 9. Agora, vamos pensar como ficaria a área total desse quadrado aqui, ó. Eu quero a área total, eu não quero a área separadamente. Então, eu vou ter que adicionar área 1 mais área 2 mais área 3 mais área 4. Então, eu vou agora substituir. Área 1 é x ao quadrado. Está aqui, ó, x ao quadrado. Área 2 é 3x. Coloquei aqui, ó, no lugar da área 2, 3x. Área 3 também é 3x. No lugar da área 3, 3x. Área 4 é 9. E 9 está aqui. E agora, o que que eu posso somar, galerinha? Eu só posso somar x² com x², x à primeira com x à primeira e número com número. Nesse caso, eu só posso somar o 3x com 3x. 3x mais 3x é igual a 6x. Então, a minha expressão da área total ficaria assim, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. Agora, se eu tiver um cubo de lado x, olha aqui, aqui é a planificação de um cubo. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, 6 faces e cada face é x por x. Se todas elas medem x por x, eu vou fazer o quê para multiplicar a quantidade de material que vai aqui nessa planificação? Eu vou fazer 6 vezes, qual é a área de cada um? É x vezes x, que é x ao quadrado. 6 vezes x ao quadrado, eu posso escrever dessa forma, ó, 6x quadrado. Ainda pensando aqui na área, Pro, mas quanto que é 6x²? Eu não preciso resolver se o problema não me orienta qual é o número, qual é o valor do número do x. Então, eu deixo assim, nessa expressão algébrica, a área total dessa planificação é 6x², tá bom? Eu não preciso ter um resultado apenas com números. Eu posso ter um resultado assim, ó, com um monômio. A gente chama de monômio quando ele tem um termo só, tá bom? Na aplicação do cálculo de área e volume, nós vamos aprender que aqui, no caso, a gente multiplica 3 medidas. Vocês já viram isso com números, né? Eu multiplico esta medida, que é x, por esta medida da altura, que também é x, por essa medida da largura, que também é x. Então, o volume do cubo seria x elevado ao cubo, porque é x vezes x vezes x. A base é igual, todos são x, eu somo o expoente. 1 mais 1 mais 1. Por isso que o meu expoente aqui é 3. Agora vamos ver aqui, ó, no bloco retangular. É um paralelepípedo esse bloco. Ele tem medidas diferentes. Ele tem medida A, B e C. Todas elas são diferentes. Então, como vai ficar o volume desse bloco? Vai ficar A vezes B vezes C. Olha aqui, um bloco parecido, né? Porque a gente tem as 3 dimensões separadas. A gente tem as 3 dimensões com medidas diferentes. Então, como que vai ficar o volume desse bloco aqui, ó? Vai ficar 3A vezes 2A vezes A. Então, tá aqui, ó, 3A vezes 2A vezes A é 6A ao cubo. Nesse caso, fica assim, ó. 3A vezes 2A, eu multiplico 3 vezes 2, que é 6, A vezes A ao quadrado, vezes A mais uma vez, fica A elevado ao cubo,
e 3 vezes 2, né, que eu já tinha falado, 6. Então, o valor dessa multiplicação aqui, ó, do volume é 6A elevado ao cubo. É isso aí, galerinha. E no chat, eu e a Prodiana tiraremos as dúvidas, ok? Beijos, bye bye.